Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula da disciplina de Grupo Fundamental Espaço de Recobrimento. Nós, na aula passada, estávamos estudando o conceito de aplicação do recobrimento e conceito relacionado de homeomorfismo local. Essencialmente, nós estamos tentando entender a relação entre essas duas noções. Um recobrimento é um homeomorfismo local. O homeomorfismo local não é necessariamente um recobrimento, em geral, mas a última coisa que a gente fez na aula passada foi provar essa proposição que caracteriza, num certo contexto, quando que um homeomorfismo local é um recobrimento. Um contexto que não é geral. Então, o enunciado é que se nós temos F, um homeomorfismo local, e ele é tal que é um errinho isso aqui, é F, é tal que a pré-imagem de todo ponto tem um número fixo, finito, de elementos, F menos 1 de Y tem exatamente N elementos, em que N é um número dado. Isso implica que a aplicação F é subjetiva e própria. Por outro lado, a condição de que F seja subjetiva e própria implica que ela é uma aplicação de recobrimento e com fibras finitas. Tá? E, finalmente, a diferença entre a condição 3 e a condição 1, na condição 3, nós dizemos que F é um recobrimento e suas fibras são todas finitas. Sob uma condição adicional, isso implica que o número de elementos em cada fibra é constante, independente do ponto. Ou seja, sob uma condição adicional, nós também temos que 3 implica 1. Essa condição adicional é que a base da aplicação, o Y, seja conexo. Tá? Então, isso não caracteriza quando que um homeomorfismo local é um recobrimento em geral, mas faz essa caracterização de maneira bem satisfatória no caso em que as fibras da aplicação, em que as pré-imagens são finitas. Tá? E essa caracterização faz intervir uma noção topológica, que é a noção de aplicação própria. Uma aplicação própria é uma aplicação que é fechada, e tal que a pré-imagem de cada ponto é um subconjunto compacto do X. Nós vamos, posteriormente, ver outras caracterizações, outro resultado relacionando o conceito de homeomorfismo local com o conceito de recobrimento no contexto mais geral, em que fibras não são necessariamente finitas. Muito bem, então isso foi o que a gente provou no final da aula passada. A prova é relativamente envolvida, mas não é muito profunda, tem que manipular conjuntos, etc. Para efeitos, para referência futura, eu quero observar esse corolário. Se o espaço onde a aplicação, onde o homeomorfismo local está definido é compacto, então todo homeomorfismo local subjetivo definido num compacto é um recobrimento, tá? E é um recobrimento cujas fibras são finitas. A prova desse corolário, a dedução desse corolário a partir da proposição é uma linha. Se você tem que o X é compacto, X compacto implica que o conjunto F-1, bom, por um lado, dado qualquer Y, para todo Y em Y, F-1 de... Peraí, o que eu estou querendo dizer? Sim, F-1 de Y é fechado. Para todo Y em Y, F-1 de Y é fechado em X. Porque a aplicação F é contínua, o ponto Y constitui um subconjunto fechado do espaço Y, portanto, a pré-imagem dele é um fechado do X, e por continuidade, e isso implica
que f menos 1 de y é compacto, porque eu estou supondo que a aplicação, que o espaço X é compacto, tá? O f menos 1 de y sendo fechado dentro de um compacto é compacto, tá? Então, isso aqui mostra que, sob as hipóteses do corolário, a aplicação f é própria, é subjetiva, então vale a condição 2, e, portanto, vale a condição 3 da proposição anterior, que dizia que f é um recobrimento com fibras finitas, tá? Observem que nesse raciocínio aqui, nesses raciocínios, eu usei implicitamente a nossa suposição de que estamos lidando com espaços de Hausdorff. Quando eu digo que o conjunto formado pelo ponto Y é fechado, isso é verdade, mas em geral, mas em particular é verdade se o espaço X, se o espaço Y é Hausdorff, como a gente está supondo. Tá bom? Então temos um corolário bem redondinho, num espaço, definido num espaço compacto, qualquer homeomorfismo local é uma aplicação subjetiva, é uma aplicação de recobrimento com fibras finitas, e isso é legal, porque verificar que alguma coisa é homeomorfismo local pode ser bastante fácil. Verificar diretamente que é um recobrimento é mais complicado, porque a definição de recobrimento é mais sutil, mais elaborada. Vamos fazer uma outra aplicação aqui dessa proposição, no domínio da análise complexa. Então, estou supondo que nós temos uma aplicação, um polinômio definido do plano complexo nele mesmo. Ok? Polinômio P. E a gente considera os zeros do polinômio. Sabemos que o número de zeros contados com multiplicidade é igual ao grau do polinômio, e a gente considera, então, esse aqui é o conjunto Z é o conjunto dos zeros, e a gente considera a aplicação que vai do complementar dos zeros sobre o complementar das respectivas imagens. Aqui eu estou marcando as imagens, esses pontos aqui são a representação das imagens dos zeros, Z, P de Z. Estou admitindo que o número de imagens seja até menor do que o número de zeros, porque o polinômio não é necessariamente... Desculpem, estamos falando dos zeros do polinômio derivado, tá? Os zeros do P', do polinômio derivado. O número de zeros, nesse caso, se o grau é n, o número de zeros é n menos 1, contados com multiplicidade, e então a gente considera a aplicação que vai do complementar dos zeros no complementar das imagens dos zeros. É um homeomorfismo local, porque podemos usar aquele critério do teorema da função implícita. Como eu excluí, do teorema da função inversa, como eu excluí os zeros, no complementar, no C menos Z, a aplicação tem derivada, que é um isomorfismo em todo ponto. Então, é um isomorfismo local, de fato. E a gente pode verificar também que é uma aplicação própria. É quando a variável Z vai para o infinito, a imagem pelo polinômio também vai para o infinito em valor absoluto. Então, é um homeomorfismo local e é uma aplicação própria. Também é claro que é subjetiva, porque todo polinômio é subjetivo no plano. De fato, cada ponto tem exatamente n pré-imagens contadas com multiplicidade. E, portanto, estamos nas condições da proposição, mais ainda, esse conjunto aqui, o complementar das imagens dos zeros do polinômio derivado, o complementar desse conjunto é o conjunto conexo. Você vai ao plano, retira um certo número finito de pontos, é um conjunto conexo. E, portanto, aqui a gente conclui que, pela proposição, que P é um recobrimento, o número de pré-imagens é o mesmo para todo Y, e, quer dizer, estamos exatamente na condição da proposição, ou seja, a aplicação vale a condição 2, a aplicação é um homeomorfismo local próprio subjetivo, vale a condição 2, portanto vale, e a base é conexa, portanto vale
valem todas as condições 1, 2 e 3. Pergunta do Davi é se o cardinal de P-1 tem relação com o grau de P ou com o grau de P'. Nós aqui estamos olhando a aplicação P, tá? O P' intervém aqui porque eu quero tirar os pontos críticos do P para que o P, no complementar, fique um homeomorfismo local, tá? Então, a resposta é que tem que ver com o grau do P. Tá? O cardinal de P, eu só não digo que o cardinal de P-1 diretamente é igual ao grau, de fato é igual ao grau, porque a gente teria que se preocupar com multiplicidade, mas nesse caso não há problemas de multiplicidade, porque você tem um zero com multiplicidade quando o zero do P e o zero do P' coincidem. E no caso, como eu excluí os pontos críticos, excluí os zeros do P', no complementar não há problema de multiplicidade, toda a pré-imagem tem multiplicidade de 1, e portanto o cardinal de P-1 de Z, de Y, é igual ao grau de P para todo Y, tá? que é o N aqui. Tá bom? Então, esse argumento aqui mostra que dá uma imagem de como é que se comporta um polinômio complexo se você excluir os seus pontos críticos e as respectivas imagens, o que fica é um recobrimento com exatamente N folhas, fibras com exatamente N pontos do espaço entre esses dois espaços, tá? Essa observação é legal, enfim, explica, dá para formar uma imagem mental de como é que um polinômio age no plano complexo. Ele envia o plano sobre ele mesmo N vezes, sendo que nos zeros, nos pontos críticos, nos zeros da derivada, esse recobrimento se ramifica. Por isso que a gente excluiu para não ter essa ramificação, tá? Ao mesmo tempo, não deveria ser muito surpreendente essa observação, porque eu já apontei para vocês que a ideia de recobrimento, toda essa ideia de levantamento de caminhos, etc., no fundo, filha da ideia do método de extensão analítica, de funções analíticas no plano, e da ideia também de superfície de Riemann, que já existia quando Poincaré e outros desenvolveram essa teoria aqui, tá bom? Nós vamos agora analisar, tratar de um outro conceito, que é uma ideia que junta, de novo, está na interface entre topologia e álgebra, que é a ideia de grupos de homeomorfismos. Então, essencialmente é o seguinte: a gente quer considerar um espaço topológico, considerar todos os possíveis homeomorfismos desse espaço, ou talvez não todos, mas vamos começar com todos. O conjunto dos homeomorfismos de um espaço topológico é um grupo para a operação de composição. Dados dois homeomorfismos, se você compuser, a composta é um homeomorfismo, portanto, a operação de composição está bem definida. Dado um homeomorfismo, você tem o homeomorfismo inversa, e você tem, a composição é uma aplicação associativa, e você também tem um elemento neutro nesse grupo, que é a identidade no espaço X, tá? O que a gente vai querer considerar é subgrupos desse grupo. Analisar, a razão vai ficar mais clara na frente, isso é uma ideia auxiliar que a gente está introduzindo e que é importante, e a gente quer analisar, falar sobre subgrupos desse grupo, subconjuntos que sejam fechados para a operação de composição, e que contenham identidade e contenham a inversa de qualquer elemento. Então, a gente chama grupo de homeomorfismos, qualquer subgrupo G é formado por homeomorfismos do espaço X. E há várias noções associadas, bem naturais. A imagem, eu vou representar, dado um ponto do espaço e um homeomorfismo, eu represento, para simplificar, a respectiva imagem por Gx. Se vocês preferirem, podem representar por G de X, dá no mesmo, mas essa simplificação da notação é comum na literatura. O conjunto formado por essas imagens,
a gente chama órbita do X, tá? Tem o X, aplica todos os Gs do grupo, isso a gente chama de órbita. E essa relação aqui, existe um G do grupo que envia Y em X, isso é uma relação de equivalência. Quer dizer, a relação X está na órbita do Y é uma relação de equivalência. Se X é igual a G de Y, Y é igual a G menos 1 de X. Então, a relação é simétrica. O X está da sua própria órbita, evidentemente, porque ele é a imagem dele mesmo pela identidade, e também temos a transitividade. Se o Y está na órbita do X, o Z está na órbita do Y, então o Z está na órbita do X, e isso você obtém compondo os respectivos homeomorfismos. Então, uma relação de equivalência, e nós representamos por X quociente G o espaço quociente, que é o espaço das classes de equivalência, tá? Nós já vimos uma situação como essa aqui no curso, quando a gente considerou a esfera de dimensão n, e dentro da esfera de dimensão n, a gente considerou as rotações pelo S1, que consistem em pegar um elemento qualquer da esfera e multiplicar todas as suas coordenadas por um mesmo elemento do círculo unitário, tá? O grupo, nesse caso, é o grupo dessas rotações, das operações que consistem em multiplicar todas as coordenadas, acho que era algo assim, nós tínhamos em Sn, consideramos x0, x1, xn, e a gente envia em o x0, o x1, o xn, tá? Esse aqui é um homeomorfismo φ-U. Então, φ-U é um homeomorfismo de Sn em Sn, tá? A órbita de um ponto é formada por todos esses produtos para diferentes U's de S1, que U está em S1, ok? E o espaço quociente, nesse caso, a gente chamou de espaço projetivo complexo, tá? Então, em geral, a gente representa dessa forma o conjunto das classes de equivalência, denotamos por P a aplicação quociente, que é a aplicação que cada elemento do X associa à respectiva órbita, e sempre que você tem uma aplicação quociente, você tem uma topologia quociente também, que é um ponto em X, um conjunto no quociente é aberto, se somente se a sua pré-imagem em X é um aberto, tá? Então, U é aberto no quociente, se somente se a pré-imagem, que eu aqui escrevi exatamente o que é pré-imagem, é o conjunto dos Gx, tais que G está no grupo e X está em U, se esse P-1 de U é um aberto no espaço X, tá bom? Então, essa é a ideia de grupo de homeomorfismos e conceitos relacionados com eles, com o grupo de homeomorfismo. No exemplo que eu mencionei aqui, da construção dos espaços projetivos complexos, o grupo envolvido aqui é o grupo dessas rotações. Essencialmente é o S1, que atua. O S1 atua sobre a esfera n-dimensional por essa operação de multiplicar todas as coordenadas do ponto por um mesmo elemento do S1. O caso que nos interessa mais, enfim, há muitos contextos diferentes no estudo de ações de grupos de homeomorfismos, que são interessantes, mas para nós, o caso que nos interessa mais nem é esse aqui, é o caso em que o grupo é muito discreto, tá? Discreto no sentido da topologia dele. E é nessa direção que eu vou apontar agora com essa definição aqui. Nós dizemos que o grupo G é propriamente descontínuo se acontece o seguinte, vou fazer aqui um desenho. Então, você tem o X, você tem o espaço X, e o grupo é dito propriamente descontínuo se, para todo X do espaço,
você poder encontrar uma vizinhança V, ok? Tal que a órbita do X não passa mais em V. O próprio ponto X está na órbita do X, mas você quer que os demais pontos da órbita, GX, fiquem fora da vizinhança, tá? A única interseção que a órbita tem com essa vizinhança do X é o próprio ponto X. Então, dizemos que o grupo é propriamente descontínuo, o que pode parecer uma terminologia esquisita, porque não chamar só descontínuo e tal, é porque enfim, essas outras terminologias já estavam usadas quando a noção foi introduzida, tá? Propriamente descontínuo significa, essencialmente, que as órbitas são subconjuntos discretos. Na vizinhança de cada ponto, que em torno de cada ponto existe uma vizinhança que não contém nenhum outro ponto da órbita, tá? Por exemplo, quando a gente considera na reta o grupo, eu estou fazendo aqui o caso, nesse exemplo, estou fazendo o caso K igual a 1, tá? K igual a 1. Quando a gente considera na reta o grupo das... perdão, não é no K igual a 1, N igual a 1. Fazendo a figura para N igual a 1. A gente considera o grupo das translações definidas TKX igual a X mais K, tá? São os homeomorfismos que consistem em transladar os pontos por um número inteiro. Aí, se você tem um ponto qualquer X, os demais elementos da órbita dele são X mais 1, X mais 2, é isso que é a órbita, que corresponde a X menos 1, tá? Corresponde a transladar o ponto por números inteiros. E aí, é claro, que você tem uma vizinhança do X, você tem uma vizinhancinha do X aqui, V, que o único ponto da órbita que essa vizinhança contém é o próprio X. Tá? Uma vizinhança como essa, a falta de melhor nome, é chamada vizinhança conveniente. Tá? É uma vizinhança suficientemente pequena do ponto para não conter mais nenhum ponto da órbita do X. Tá? Outro exemplo aqui é o grupo, quando você considera a esfera, né? Você considera a esfera n-dimensional, tá? E você considera a aplicação antípoda, que a cada ponto X associa o antípoda dele, o ponto menos X, tá? Então, o homeomorfismo envolvido aí é esse homeomorfismo alfa, que é a aplicação antípoda. De fato, existem dois homeomorfismos no grupo, um deles é a identidade do próprio da esfera, e o outro é o alfa. Esse G é um grupo de homeomorfismos, porque ele é formado por homeomorfismos e satisfaz as condições de grupo. Se você compõe dois desses, por exemplo, se você compuser alfa com alfa com ele mesmo, alfa ao quadrado, é a identidade. Se você aplica duas vezes a antípoda, é a identidade. Então, esse é um grupo, de fato ele é isomorfo ao grupo Z2, e que é propriamente descontínuo, porque na vizinhança de um ponto X, você consegue, em torno de um ponto X, você consegue encontrar uma vizinhança V que não contém nenhum outro ponto da órbita. Ou outro ponto da órbita está no canto oposto da esfera, tá? Então, você tem uma vizinhança V aqui, tem uma vizinhança V que intersecta a órbita apenas no ponto X, e isso mostra, ela é uma vizinhança conveniente, tá? É uma vizinhança que caracteriza o fato de que esse grupo é um grupo propriamente descontínuo, tá bom? Evidentemente, essa ação aqui que nós utilizamos para definir o espaço projetivo complexo, o grupo não é propriamente descontínuo. Nesse exemplo, o grupo é uma cópia do S1, corresponde a essas rotações em que você multiplica por qualquer elemento de S1, e S1, essas órbitas, nesse exemplo, são círculos.
não são discretas, não são subconjuntos discretos do espaço. Tá bom? Então, um exemplo aqui é de uma construção. Deixa eu fazer aqui talvez uma pausa. Tem uma tensãozinha acontecendo por trás disso aqui. Quando a gente estuda pela primeira vez grupos em álgebra, eu não sei como é que foi a experiência de vocês, mas a minha foi a seguinte: grupo é um conjunto formado por pontos, por elementos, que tem uma operação de multiplicação, uma operação algébrica, associativa com elemento neutro e com inversa. Tá? Essa é a definição do grupo. Na verdade, quando os grupos foram inventados, essencialmente pelo Galois, a noção era bem mais concreta do que isso. Para Galois, um grupo era um conjunto de transformações de um espaço. E essas transformações tinham uma operação natural, que é a composição, e um elemento neutro natural, que é a identidade. E, como se tratava de aplicações invertíveis, é também um inverso. Então, a noção original de grupo era menos abstrata, bem mais concreta, porque o grupo era pensado como um conjunto de transformações. Na verdade, todo grupo abstrato da álgebra pode ser pensado, pode ser escrito como um grupo de transformações, e portanto, a definição abstrata não é mais geral do que a definição concreta. Tem gente que fica indignadíssimo com para que precisavam abstrair uma noção que estava muito boa, bem concreta, bem visível. Esse tipo de tensão que está um pouco aqui. Agora vamos ficar um pouquinho, nesse exemplo, ficar um pouquinho mais algébricos. Temos um grupo topológico, vocês já sabem o que isso significa. Tem operações de grupo e propriedades de grupo, e as operações são contínuas, e que consideramos um subgrupo. Aí esse subgrupo, estamos adotando o ponto de vista abstrato, de algebristas. A esse subgrupo nós vamos associar um grupo de transformações, um grupo de homeomorfismos, a saber, o grupo das translações à esquerda. Translações à esquerda. O que significa? Que para cada elemento do H, a gente considera uma transformação do grupo G, que consiste em multiplicar todos os elementos do G pelo H. Tá? Então, o grupo abstrato H, o subgrupo abstrato H, é realizado como um grupo de transformações do grupão G maior, dessa forma, associando a cada elemento, associando a cada elemento associando a cada elemento do H uma transformação, a cada Hzinho, associando a transformação LHzinho, que é uma transformação do espaço G. E a gente diz que, bom, e nesse caso, isso é verificar, vou deixar como pensarem um pouquinho, é um exercício simples, mas deixar que meditem um pouco. Esse grupo de homeomorfismos, LH é propriamente descontínuo, se e somente se o H é um subgrupo discreto do G. Se o H tem a propriedade... Porque, de fato, as órbitas desse grupo de homeomorfismos são cópias do H. Então, elas são discretas se e somente se o subgrupo H é discreto. Um exemplo concreto. Se você considerar o grupo GLDR, que significa o grupo linear de dimensão D, coeficientes reais, significa matrizes, é o grupo das matrizes D por D com coeficientes reais invertíveis, tá? Com determinante 1 ou menos 1. Dentro desse grupo, nós temos um subgrupo que é o GLDZ. Significa o quê? O subgrupo das matrizes D por D invertíveis
desculpem, aqui quando eu falei, voltando, o G é o grupo linear de dimensão D e coeficientes reais. Então, o grupo de todas as matrizes com coeficientes reais e determinantes diferentes de zero. Ok? Matrizes invertíveis. O GLDZ é o subconjunto e subgrupo das matrizes com coeficientes inteiros, né? E, portanto, como elas são invertíveis também, com determinante 1 ou menos 1. Né? Então, e esse é um subgrupo discreto. Se você tem uma matriz com coeficientes inteiros, numa vizinhança dela, não existe mais nenhuma matriz com coeficientes inteiros. Né? Se você exigir que os coeficientes inteiros sejam na vizinhança, você tem apenas a própria matriz. Tá? Esse é um exemplo de um subgrupo discreto de um grupo topológico. A operação aqui é a operação de multiplicação de matrizes, e esse subgrupo é discreto, portanto, o respectivo grupo de homeomorfismos, por ação, por multiplicação à esquerda, é um grupo propriamente descontínuo, tá? Tudo que eu falei sobre multiplicação à esquerda pode ser, evidentemente, dito por multiplicação à direita. Tá? A teoria é totalmente simétrica desse ponto de vista. Alguns fatos simples sobre grupos propriamente descontínuos. Uma primeira propriedade é que um grupo propriamente descontínuo opera livremente em X, o que significa que, se você pegar um ponto qualquer X de X, então G de X, Gx é diferente do X para todo X. E para todo G também, exceto se o G for a identidade, tá? Isso é óbvio porque eu pedi na definição de propriamente descontínuo que todos os demais pontos da órbita estejam fora dessa vizinhança, tá? O que é mais forte do que dizer que os demais pontos são diferentes do X. O que pode acontecer um grupo pode operar livremente e não ser propriamente descontínuo. Por exemplo, se você tiver uma sequência de pontos da órbita convergindo para o X, tá? Ele pode ainda operar livremente e no entanto, ser propriamente e não ser propriamente descontínuo, tá? Mas, reciprocamente, se você sabe que tem uma vizinhança V que não contém nenhum ponto da órbita, então, certamente, os demais pontos da órbita são diferentes do X. Outra coisa que segue diretamente da definição é que as órbitas são subconjuntos discretos do espaço, e, portanto, se o espaço for compacto, toda a órbita é finita, tá? Porque simplesmente um subconjunto discreto de um espaço compacto é necessariamente finito. Um subconjunto de um espaço compacto é discreto se e somente se é finito. E, enfim, todas essas observações aqui são imediatas da definição. Uma vizinhança é conveniente se e somente se ela contém, no máximo, um ponto em cada órbita. Né? Um ponto de cada órbita. Tá bom? Não deveria haver grande dificuldade aqui. Agora a gente vai provar algo significativo, essa proposição. Então, eu introduzi dois conceitos, o conceito de grupo de homeomorfismos propriamente descontínuo e um conceito mais fraco, um pouco mais fraco, de grupo que opera livremente. Operar livremente é só dizer que a órbita do X não volta ao X em momento algum. Gx é diferente de X, qualquer que seja o G, exceto G igual à identidade. Ser propriamente descontínuo significa que a órbita do X não regressa nunca a uma vizinhança do X. Tem essa vizinhança conveniente em torno do X, tal que nenhum ponto da órbita volta lá. Nessa proposição aqui, a gente faz a hipótese mais fraca. A gente só supõe que o grupo opera livremente. Tá? Então, vale, em particular, por maioria de razão,
para grupos propriamente descontínuos. De fato, o que a proposição caracteriza é, dentro dos grupos que operam livremente, quais os que satisfazem a condição mais forte, quais os que são propriamente descontínuos. E olha só que legal, tem que ver com recobrimentos, tem que ver com a aplicação ser localmente injetiva, tem que ver com o tipo de questões que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Então, a afirmação é que essas três propriedades, o grupo é propriamente descontínuo, se e somente se a projeção quociente, a aplicação quociente associada a ele é um recobrimento, e se e somente se essa aplicação é localmente injetiva. Tá? Então, a gente vai provar primeiro que 2 implica 3. Bom, de fato, isso não precisa prova, que 2 implica 3 é imediato, porque uma aplicação do recobrimento, por definição, é localmente injetiva, ela é um homeomorfismo local. Lembrando, a aplicação do recobrimento significa que todo ponto embaixo tem uma vizinhança, que a gente chama de vizinhança distinguida, tal que a sua pré-imagem é um baralho de cartas empilhadinhas, cada uma é uma união disjunta de abertos, cada um dos quais é enviado embaixo de maneira injetiva. Então, você tem, para todo ponto lá em cima, uma vizinhança que é enviada injetivamente, de fato, como um homeomorfismo. Portanto, 2 implica 3 é óbvio. Tá? Recobrimento é um homeomorfismo local, todo recobrimento é um homeomorfismo local, portanto, é também localmente injetivo. Agora, 3 implica 1. Essa implicação assim. Bom, a hipótese que nós temos, então, nós temos aqui o X, temos o X, temos aqui o X sobre G, X quociente G, e temos a aplicação P. Tá? A hipótese é que a aplicação, projeção é localmente injetiva. Então, você começa com X aqui, e você tem uma vizinhança V, a vizinhança U, tal que a aplicação restrita a essa vizinhança é injetiva, tá? Ela envia essa vizinhança U de maneira injetiva sobre a respectiva imagem. Mas o que significa dizer que ela é injetiva? O que seria não ser injetiva? Seria você ter um outro ponto no U, que é enviado no mesmo ponto aqui embaixo. Tá? Não ser injetiva seria... Eu vou tentar fazer a figura um pouco maior. Não ser injetiva significaria isso. Você tem o X, projeção X quociente G, você tem o ponto X aqui enviado no P de X, e você está supondo que a aplicação é localmente injetiva. Então, você tem uma vizinhança U, que é enviada injetivamente na respectiva imagem. O que significaria ela não ser injetiva? Significaria que você tem outro ponto que é enviado no mesmo aqui. Px vai em Py, tá? Mas o Px é a órbita do x. É isso que significa o espaço quociente. Espaço quociente, Px é a aplicação quociente, Px é a órbita do x. Então, esse tipo de situação aqui significaria que o x e o y têm a mesma órbita. A não injetividade significaria que o x e o y, que existem 2 pontos em U, que têm a mesma órbita, estão na mesma órbita. Como a gente está supondo que a aplicação é injetiva em U, então significa que essa figura não acontece, que 2 pontos do U estão em órbitas distintas, o que é precisamente o que significa que U é uma vizinhança conveniente do X. Tá? 2 pontos quaisquer nesse U estão em órbitas distintas, porque caso contrário nós teríamos quebra da injetividade do P restrito ao U. De acordo? Então, para terminar, resta provar que
se G é propriamente descontínuo, então a projeção é um recobrimento. Tá? Então, vamos considerar um ponto P de x no espaço quociente, e como o grupo como agora a gente está supondo que o grupo é propriamente descontínuo, o x tem uma vizinhança conveniente, tem uma vizinhança que não intersecta mais nenhuma órbita, tá? Que não intersecta mais nenhum ponto dessa órbita, melhor dito. Não intersecta mais nenhum ponto dessa órbita. Não tenho muito espaço para desenhar aqui, mas deixa eu tentar. Temos o x e uma vizinhança U, que não intersecta, que é uma vizinhança conveniente, ela não intersecta mais nenhum ponto da órbita. Temos a projeção sobre aqui é o x e aqui é o x sobre G. Tá? O que a gente faz? A gente toma a imagem dessa vizinhança e chama de V. Tá? Chama de V. É um aberto, porque eu supus que o U é um aberto, tomei um U aberto, uma vizinhança aberta, não é restrição. E a aplicação quociente é uma aplicação aberta, tá? Ela envia abertos em abertos. Então, esse V é um aberto. E o que é a pré-imagem do V? O V é um conjunto de órbitas. A pré-imagem é a união dessas órbitas. Então, a pré-imagem se escreve como está escrito aqui. Pré-imagem se escreve assim. É a união, é formada pelas órbitas de todos os pontos que passam pelo U. É formada por todas as órbitas que passam pelo U. Ou seja, a união de Gx para todo X em U. Tá? E essa união escrita da forma que está escrita aqui é claramente uma união de abertos. Tá? É uma união de abertos, cada GU é um aberto, e aqui é uma união. Essa união pode ser infinita, mas não importa, é uma união de abertos. Esses abertos são 2 a 2 disjuntos, porque o que significaria que não fossem? Que você teria um ponto em U, que tal que um elemento da respectiva órbita também está em U. Quer dizer, se eles não fossem disjuntos, o U não seria vizinhança conveniente. E, se você olhar a restrição da projeção a cada um deles, a restrição da projeção é injetiva, de novo, porque o U é uma vizinhança conveniente, é aberta, portanto, é um homeomorfismo sobre a sua imagem. Ou seja, o que a gente está conseguindo fazer aqui, é mostrar que o V é uma vizinhança distinguida no espaço X quociente G. A pré-imagem dele é essa união disjunta de elementos, de abertos, a saber, os abertos GU, que cada um dos quais é enviado homeomorficamente sobre o próprio V. Tá? Então, a gente obtém aquela estrutura estrutura um pouquinho sofisticada de espaço de recobrimento dessa forma aí, tá? Caracterizando a pré-imagem do V da forma que está explícita aí. Tá bom? Então, resumindo, o que essa proposição nos diz é que um grupo de homeomorfismos que opera livremente é propriamente descontínuo se a respectiva projeção é um recobrimento. Tá? E isso explica explica aqui no curso, por que o conceito de grupo propriamente descontínuo é importante para a gente, porque ele se relaciona diretamente com a ideia de recobrimento nesse contexto algébrico aqui. Eu comentei numa aula anterior que, ao contrário do texto do professor Elon, que é muito detalhado sobre a hipótese de um espaço topológico ser de Hausdorff ou não, eu aqui estou assumindo que todos os espaços são de Hausdorff e usando essa hipótese sem muito sentimento de culpa, porque é uma hipótese muito básica sobre espaço topológico, supor que eles sejam de Hausdorff. No entanto, eu tenho tentado, quando eu uso essa condição
tornar isso explícito para vocês, e, pelo menos falando, e também quero observar que há uma razão para ter algum cuidado em relação a essa hipótese, e essa razão é que algumas das operações que a gente faz com espaços topológicos não preservam necessariamente a noção não preservam necessariamente a propriedade de Hausdorff. Então, em particular, ao tomar quocientes, é preciso ter cuidado. Se você tem um espaço topológico de Hausdorff e você toma o quociente dele por um grupo, mesmo que esse grupo seja propriamente descontínuo, o resultado pode não ser um espaço de Hausdorff. Então, é uma operação que pode levar você para fora da categoria dos espaços topológicos de Hausdorff, a operação de passagem ao quociente, mesmo por um grupo propriamente descontínuo, e de fato há uma caracterização de quando que essa operação não dá errado. Eu não vou comentar isso aqui, porque eu não vou usar, mas o professor Elon, lá em algum momento, comenta que você preserva a propriedade de Hausdorff se somente se o grupo formado por, aqui tem um errinho, o grupo, se somente se o gráfico da ação, que é o conjunto das duplas x, gx, com x em x e g em g, se esse gráfico for um subconjunto fechado do produto x por x. Tá? Comento isso só como uma questão de precaução. Está ok supor que o espaço topológico é de Hausdorff, mas tem que ficar atento para o fato de que algumas operações naturais, como a passagem ao quociente, podem não preservar essa propriedade. Tá bom? Mas isso não vai ser usado. Um corolário, então, resumindo, um grupo de homeomorfismos é propriamente descontínuo, se e somente se a respectiva aplicação quociente é uma aplicação de recobrimento. Isso nos permite obter o seguinte corolário redondinho, que é outra caracterização, outra maneira de relacionar os conceitos de homeomorfismo local e espaço de recobrimento, e aplicação do recobrimento. Tá? Nós já vimos no final da aula passada uma caracterização que se aplica num certo contexto, que é aquela de se o homeomorfismo local é subjetivo e próprio, então ele é uma aplicação do recobrimento com fibras finitas, C somente C, e aqui temos uma outra caracterização, desta vez num contexto diferente, que é o contexto algébrico, quando que um homeomorfismo, ou melhor, um homeomorfismo local, que também é um homomorfismo de grupo, quando que ele é um recobrimento. Tá? Então, o contexto aqui é este, vamos considerar um homomorfismo contínuo subjetivo entre grupos topológicos, e nesse contexto específico, algébrico, a aplicação é um recobrimento se e somente se é um homeomorfismo local. Tá? Então, nesse contexto algébrico, os dois conceitos acabam coincidindo. Tá? O conceito de homeomorfismo local e o conceito de aplicação do recobrimento. Uma implicação é óbvia, todo recobrimento é homeomorfismo local, não vamos mais falar sobre isso. A batalha é na direção contrária. Se eu tenho uma aplicação nessa classe, que é um homeomorfismo local, eu quero conferir se ela quero mostrar que ela é uma aplicação do recobrimento. Como é que é a ideia do argumento? O argumento é bem curto, como vocês veem. Você tem o x, tem o espaço quociente x sobre g, na projeção, e a gente vai considerar aqui o conjunto, aqui, lembrando que aqui não é x, é g, né? G e H. G e H. Vamos considerar, e a aplicação é F. Ok? Vamos considerar o elemento neutro do grupo, I, e considerar a respectiva pré-imagem. Tá?
Então, temos aqui a pré-imagem. Claro que a pré-imagem inclui o próprio elemento neutro, um homomorfismo envia o elemento neutro no elemento neutro, mas inclui outros pontos, tá? Inclui outros pontos, e a gente chama de K o conjunto de todos os pontos que estão no núcleo, ou seja, na pré-imagem do elemento neutro do H. Tá? Esse conjunto K é discreto, porque nós estamos supondo que o grupo que a aplicação, o F é um homeomorfismo local. Na vizinhança de uma pré-imagem do Y não pode existir mais nenhuma pré-imagem do Y. Tá? E aí o que a gente faz é considerar o grupo das aplicações por translação à esquerda, ou seja, o grupo de todas as aplicações do G no G, que da seguinte forma, X vai em UX, onde o U é um elemento do núcleo. Tá? Isso aqui, essa aplicação é chamada LU. LU de G em G, que consiste em multiplicar pelo U à esquerda, e esse é o grupo de homeomorfismos do G associado ao núcleo. Esse grupo é propriamente descontínuo, porque justamente o núcleo é discreto, nós já vimos que o núcleo é discreto. Então, F é um homeomorfismo local, implica que o núcleo é discreto, e isso implica que esse grupo LK é propriamente descontínuo, por uma das observações que a gente fez antes, tá? E, portanto, estamos nas condições da proposição, nós podemos concluir que a projeção é uma aplicação do recobrimento. Tá? Deixa eu voltar aqui. O grupo é propriamente descontínuo, se somente se a aplicação quociente é uma aplicação do recobrimento. No caso aqui, o grupo que nos interessa é o núcleo K, ele é propriamente descontínuo, portanto, a projeção é uma aplicação do recobrimento. Mas o que significa dizer que é uma aplicação do recobrimento? Bom, primeiro, observa aqui que aqui é G, não existe X, é tudo G. Então, a aplicação P de G em G sobre quocientado pelo grupo de homeomorfismos associado ao núcleo é um recobrimento. Agora, deixa eu tentar fazer aqui um diagrama. O que a gente quer? A gente tem G. A gente tem G. Vai para G quociente L de K. Essa é uma aplicação do recobrimento. E aqui também não está bem escrito, que é L de K. Quando você tem um homomorfismo sobrejetivo e você quocienta pelo núcleo, o que você obtém é um grupo isomorfo à imagem. O H, isso é um fato de álgebra, tá? Você tem um homomorfismo sobrejetivo, o H é o quociente, é isomorfo ao quociente do G pelo núcleo do homomorfismo. Isso é um pouco, por exemplo, quando você tem uma aplicação linear entre dois espaços vetoriais, digamos, de dimensão finita, tá? Você tem um espaço vetorial de dimensão m e uma aplicação linear em outro espaço de dimensão n, tá? Digamos que seja sobrejetiva essa aplicação linear, mas não necessariamente injetiva, tá? Então, o que eu estou dizendo é que o espaço de chegada dessa aplicação é isomorfo ao quociente do espaço de partida pelo núcleo da aplicação, tá? Então, aqui temos
temos a projeção, temos o F, e aqui temos um isomorfismo, que vamos chamar de F-til, que identifica o quociente do grupo com o grupo imagem, com a imagem do homomorfismo, tá? Então, esse diagrama termina a prova. Esse diagrama termina a prova porque aqui temos um recobrimento, P é uma aplicação do recobrimento, aqui temos um isomorfismo, em particular um homeomorfismo, portanto, a composição aqui é um recobrimento. Tá? F é igual a F-til após F, F-til após P, P é uma aplicação do recobrimento, como nós vimos, aqui temos um isomorfismo, e, portanto, em particular, um homeomorfismo, isomorfismo contínuo, portanto, resulta que o F é um recobrimento também. Eu estou usando, sim, Arthur, eu estou identificando aqui, quando a gente escreve em álgebra, a pergunta do Arthur é se eu estou identificando LK com o K. Quando a gente escreve G quociente K, quando a gente escreve G quociente K, isso é a mesma coisa, tem que pensar um pouquinho o que significa fazer quociente de um grupo por um subgrupo. Para começar, você só faz isso se o subgrupo for normal. Mas o núcleo é sempre um subgrupo normal. O núcleo de um homomorfismo é sempre um subgrupo normal, tá bom? Então, ok. O que significa isso? Isso é a mesma coisa, o quociente é a mesma coisa que aquilo que a gente está chamando de GLK. São só duas notações para a mesma coisa, tá? Tem que pensar um pouquinho no significado de uma coisa e da outra. E, de novo, o quociente de um grupo por um subgrupo só tem a estrutura que você quer, só é um grupo ainda, se o subgrupo for normal, mas isso está assegurado aqui porque o K é um núcleo de um homomorfismo, e, de fato, isso são só duas notações. Não é bem que eles são isomorfos, é que se você olhar o que significa uma coisa e a outra, significam a mesma coisa. Tá? Significam exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então é isso. Quando você tem um homomorfismo sobrejetivo, a imagem dele, H, é isomorfa ao G quociente pelo núcleo. Eu dei o exemplo dos espaços vetoriais porque é mais simples, mas é a mesma ideia. Tá? E, portanto, nós encontramos essa aplicação aqui, F-til, que nos permite concluir que o F é um recobrimento. Tá? O F não é mais do que o P em outra linguagem, no fundo. Não é mais do que o P traduzido via esse isomorfismo. Tá bom? Então, para ninguém se perder aqui, o que a gente está fazendo? Estamos lidando ainda com dois conceitos-chave, o conceito de homeomorfismo local, que é relativamente fácil de manipular, de provar, de verificar, e o conceito de aplicação do recobrimento, que é o que nos interessa realmente, mas é mais difícil de lidar, porque a definição é mais sofisticada, né? Então, inicialmente, eu dei uma caracterização de quando que um homeomorfismo local é uma aplicação do recobrimento, num contexto, um subcontexto, um contexto mais particular, que é o contexto em que as fibras são finitas, tá? E a gente conseguiu caracterizar, essencialmente nesse contexto, o que a gente precisa é que toda a fibra tenha o mesmo número de pontos. Ou, equivalentemente, que a aplicação seja própria. Tem essa condição adicional. Agora estamos fazendo o mesmo tipo de análise, quando que um homeomorfismo local é uma aplicação do recobrimento, numa situação algébrica, a saber, para homomorfismos de grupos topológicos, homomorfismos contínuos. E o que acabamos de ver nesse corolário é que, neste segundo contexto, agora mais algébrico, os dois conceitos são equivalentes. A partir de um homeomorfismo local, mais a estrutura algébrica da aplicação F, a gente recupera a estrutura de aplicação do recobrimento. Tá?
Muito bem. Então, desde que a gente começou a falar sobre espaços de recobrimento de forma mais abstrata, como comentei que na primeira metade do curso, as aplicações de recobrimento apareceram de maneira pragmática, para calcular o grupo fundamental do círculo, depois para calcular o grupo fundamental dos espaços projetivos reais. Agora a gente está olhando esse conceito de uma forma mais abstrata e mais aprofundada, e inicialmente, até esse ponto aqui, o que a gente fez foi discutir a relação entre o conceito de aplicação do recobrimento e o conceito de homeomorfismo local. A partir de agora, a gente vai tratar de um assunto mais diretamente relevante para a nossa tarefa, que é a questão, o tema do levantamento de caminhos. Quando nós fizemos esses exemplos de aplicações de recobrimento, ainda sem ter a noção abstrata, nós verificamos, por exemplo, que toda aplicação, todo o caminho no círculo pode ser levantado a um caminho na reta. E mais ainda, se eu fixar o ponto inicial, posso fixar o ponto inicial desse levantamento em qualquer ponto da fibra do caminho embaixo, mas se eu fixar esse ponto inicial, o levantamento fica único, tá? Então, a gente tem uma aplicação x para y, f, a gente vai aqui supor que na prática vamos supor que é um homeomorfismo local sobrejetivo, mas no momento não precisamos isso tudo, e vamos supor que temos um caminho aqui, entre um ponto y0 e um ponto y1, tá? Vamos escolher na fibra do x, na pré-imagem do y0, vamos escolher então esse é um caminho definido num intervalo S0, S1. Tá? Caminho A. Vamos escolher agora, na pré-imagem do y0, um ponto x0. E a questão aqui é saber se há um caminho lá em cima, se há uma maneira de levantar esse caminho, se há um caminho atil, que começa no x0 que eu escolhi, e que, pela f, é enviado sobre o caminho A. Então, se existe alguma coisa como isso aqui, que é aplicado pela f no caminho A. Tá? Então, bom, isso não acontece necessariamente, com essas hipóteses em que a gente está, não acontece necessariamente, então a gente diz que a aplicação f tem a propriedade de levantamento de caminhos, ou levantamento único de caminhos, se para todo o caminho A na base, lá em y, e todo ponto x, todo ponto aqui, eu coloquei x0, vou chamá-lo de x, todo ponto x, cuja imagem é o ponto A, o ponto inicial aqui, A de S0, você tem, então, um caminho atil, que começa no ponto X e que é projetado pela F no caminho A, tá? Então, isso é uma propriedade que a F pode ter ou não, e a gente vai ver. Primeiro que ela é fundamental para a gente, para efeitos de calcular grupos fundamentais, etc. Mas também que ela é fundamental para dar finalmente uma caracterização geral, completa, de quando que um homeomorfismo local é uma aplicação do recobrimento. Tá? Quando exista esse atil, ele é chamado levantamento de A relativamente a F. Em geral, não há razão nenhuma para existir, porque F não é invertível, tá? Não dá para compor o A com a inversa da F, mas quando não há razão nenhuma para existir, mas a gente já sabe, por resultado anterior, que se existir é único. E a gente pode ir levantando, se puder levantando,
faz isso localmente, em subsegmentos, subcaminhos, e esses levantamentos são necessariamente únicos, porque F é um homeomorfismo local. Ela é localmente injetiva, então você localmente só tem uma maneira de subir, de levantar o caminho para chegar lá no espaço X, tá? Então, supondo que F seja um homeomorfismo local, o levantamento pode ainda não existir, mas se existir é único. Então, a questão aqui é em que condições é verdade que todo o caminho pode ser levantado relativamente ao F do espaço Y para o espaço X. Primeiro, se a F for um recobrimento, então F tem a propriedade de levantamento único de caminhos. Tá? Então, para recobrimentos, essa propriedade vale. E o resultado que a gente vai provar um pouco mais na frente, como produto da teoria que estamos desenvolvendo, é que é C e somente C. Um homeomorfismo local é uma aplicação do recobrimento, se e somente se ele tem a propriedade de levantamento único de caminhos. Aqui a gente está provando o somente se. Né? E a prova, essa altura eu vou dar a prova de maneira muito rápida, porque é a quarta vez que a gente está vendo essa prova. Tá? Quarta vez no curso que a gente está vendo essa prova. A gente tem então, estamos supondo que F é um recobrimento, então ela tem aquela estrutura que você tem em torno de cada ponto uma vizinhança V embaixo, né? Em torno de cada ponto. Uma vizinhança V cuja pré-imagem consiste de o que eu venho chamando de baralho de cartas, uma união disjunta de abertos V-alfa. Tá? Se a gente tem um caminho, e essa vizinhança V aqui embaixo, a gente chama de vizinhança distinguida quando ela tem essa estrutura. Se nós tivermos um caminho A, que por acaso é um caminho curtinho, vai de S0 a S1, o domínio, e eu estou supondo nesse momento que a imagem desse caminho está contida numa vizinhança distinguida. Então a gente levanta simplesmente procurando qual o ponto que a gente está tomando lá em cima, em qual dos V-alfas é que esse ponto está, digamos que seja nesse aqui, aquele X, ele tem que estar em algum deles, esse X que está na pré-imagem pela F do ponto inicial do caminho A. A gente busca qual é o V-alfa, qual é o V-alfa que contém o X, tá? E a gente define o levantamento, a gente constrói o levantamento, simplesmente pegando o A e em seguida compondo com a inversa da F, porque a gente sabe que cada V-alfa é enviado homeomorficamente sobre o V, então a gente só pega o A, compõe com a inversa do F, ou seja, a fórmula a fórmula está aqui. A fórmula está escrita aqui, tem um errinho aqui, F, e aqui é F também. Tá? A gente toma o atil como sendo o A composto em seguida com a inversa da restrição da F ao aberto lá em cima, ao vetil, tá bom? Então a gente já fez isso, eu falei 4 vezes, 3 vezes, essa é a quarta. Se o caminho é suficientemente pequeno para estar de tal modo que a imagem dele está contida numa vizinhança distinguida, então para encontrar o levantamento a gente só tem que compor com a inversa local da F. Tá? Bom, esse é o caso em que o caminho é curtinho. E se o caminho não for curtinho, bom, isso aí a gente já cansou de ver, se o caminho não for curtinho, a gente quebra em pedacinhos pequenininhos, cada um deles está
de tal modo que cada um deles tem a imagem contida em alguma vizinhança distinguida, em algum aberto distinguido, e a gente vai levantando cada um deles pelo método anterior, começa com o primeiro, levanta no ponto X que foi escolhido, passa ao segundo, levanta a partir de tal modo que o seu ponto inicial seja o ponto final do primeiro segmentinho levantado, e assim sucessivamente. E no final a gente toma a concatenação desses levantamentos locais. Tá muita coisa escrita aí, mas mais uma vez essa página aí eu copiei e colei de uma das versões anteriores, em que esse argumento foi apresentado. Tá? Exatamente o mesmo procedimento, tá bom? Então a gente está querendo relacionar homeomorfismos locais com o conceito de levantamento e já entendemos que com o conceito de recobrimento, já entendemos que essa ideia de pegar um caminho e levantá-lo é útil para calcular grupos fundamentais, e aqui está dito que todo homeomorfismo local que seja um recobrimento tem essa propriedade. Tá? Esse é o conteúdo dessa proposição. Tá bom? Nós queremos fazer mais do que isso, tá? Agora vamos fazer aqui ter que fazer uma pequena travessia do deserto aqui, porque a gente quer fazer mais do que isso. A gente também quer, lembrando do que fomos capazes de fazer no caso do círculo, ou no caso do grupo fundamental, do cálculo do grupo fundamental dos espaços projetivos, a gente também quer relacionar homotopia de caminhos na base, no Y, com homotopia de caminhos dos respectivos levantamentos, tá? A gente também quer ser capaz de dizer, a gente precisa, para reproduzir em abstrato os métodos que a gente usou naqueles exemplos, a gente também precisa ser capaz de dizer coisas do seguinte tipo: se eu tenho dois caminhos em Y que são homotópicos, quando eu levanto esses caminhos para o X, os levantamentos são homotópicos. Quando eu levanto, por exemplo, com o mesmo ponto inicial, esses levantamentos são homotópicos, tá? Então, nós queremos, além de levantar caminhos, também ser capazes de levantar homotopias do Y para o X, tá? É nessa direção que eu estou apontando. Ser capaz de dizer, se eu pego dois caminhos no Y, eu tenho uma F que tem a propriedade do levantamento único de caminhos. Então, os dois podem ser levantados digamos, a partir do mesmo ponto inicial. Eu quero poder dizer, esses levantamentos são homotópicos. Se os dois caminhos embaixo forem homotópicos, em cima também são homotópicos. E para isso, a gente precisa se debruçar um pouco sobre a operação de levantamento do caminho. Em particular, a gente precisa provar esse tipo de afirmação que eu estou fazendo aqui, que é que o levantamento ativo que nós acabamos de construir depende continuamente do caminho e depende continuamente do ponto inicial que eu escolhi, tá? Se eu tenho dois caminhos na base que são próximos, em algum sentido, e se eu escolho pontos iniciais para o levantamento próximos também, então o que eu obtenho são caminhos próximos lá em cima no espaço X. Para enunciar isso aí direito, eu preciso explicar um pouco, ser um pouco mais cuidadoso sobre o que eu quero dizer com caminhos próximos, tá? Pontos próximos significa a topologia do espaço X, a topologia do espaço Y. Mas caminhos próximos, o que significa? E para isso, então, a gente precisa olhar o conjunto de todos os caminhos no espaço topológico e colocar uma topologia no conjunto do espaço de caminhos. Tá certo? Então, temos aqui um programa, um programa estamos construindo uma pequena teoria. O objetivo, um pouco na frente, é dizer que chegar nesse tipo de resultado. Se eu tenho caminhos na base que são homotópicos, os respectivos levantamentos são homotópicos. E para isso eu preciso também dizer que se eu tiver caminhos próximos, de alguma forma
e eu tomo pontos iniciais próximos para os levantamentos, esses levantamentos também estão próximos. O que significa caminhos próximos? Significa que no espaço dos caminhos em X, a gente vai introduzir uma certa topologia. Essa topologia tem nome, se chama topologia compacto-aberta, nesse espaço, no caminhos. E ela pode ser... Quando o X é um espaço métrico, há uma maneira muito fácil de caracterizar o que eu quero chamar de proximidade, tá? Suponham que o X seja um espaço métrico, para começar. Então, o que eu quero é considerar a seguinte noção de proximidade entre caminhos. Um caminho A está próximo de um caminho B se a distância de A de S a B de S for sempre pequena. Tá? Dois caminhos estão próximos se a distância máxima, o supremo da distância entre A de S e B de S é menor que epsilon. Epsilon é um número pequenininho. Tá? Então, é essa observação que eu estou fazendo aqui. O tipo de topologia que eu quero considerar é tal que, quando você tem um espaço métrico, ela significa que dois caminhos estão próximos se estão uniformemente próximos. Tá? Se a distância de A de S a B de S é menor que epsilon para todo S no domínio de definição, que seria o 0,1. Tá? Esse tipo de noção de proximidade. Dois caminhos estão próximos se estiverem uniformemente próximos. Qual o problema dessa definição? É que ela envolve a noção de distância. E ela não faz sentido, em geral, se o X for apenas um espaço topológico. E há boas razões para querer desenvolver essa teoria em contexto mais geral do que o de espaço métrico. Então, a gente precisa reformular essa topologia de outra forma, mais geral, que valha em espaços topológicos, e é isso que está escrito em cima. Então, deixa eu explicar, eu não vou provar que dá o mesmo, eu não vou provar que essa topologia compacto-aberta realmente é o que eu acabo de dizer no caso específico de espaços métricos. Isso está comentado no livro do professor Elon, quem quiser pode olhar. Mas como é que é definida, então, a topologia compacto-aberta? A gente considera todas as partições finitas do intervalo 0,1, do domínio. Partição finita significa que você toma uma sequência finita de pontos, T0 menor que T1, etc., menor que Tn. Tá? A gente considera qualquer partição finita do espaço. Considera uma família finita de abertos do X com o mesmo número de elementos que a partição, né? Com o mesmo número de elementos que... O número de abertos é o número de segmentos dessa partição. E a gente define esse conjunto A de T0, T1, Tn, U1, Un, como sendo o conjunto dos caminhos que satisfazem essa condição. Tá? Acho que a imagem do iésimo segmento da partição está contida no iésimo aberto da lista que você escolheu. Tá? Então, por definição, esses conjuntos A, T0, T1, Tn, U1, Un são abertos da topologia compacta aberta. Tá? Dois caminhos, essencialmente isso quer dizer que para dois caminhos tão próximos, eles devem estar no segmento Ti-1 Ti, eles devem estar contidos no mesmo UI. Tá? Então, por definição, cada um desses A de blá, 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 é um aberto da topologia compacta aberta, é um aberto nesse espaço aqui, espaço dos caminhos. Nesse espaço aqui, espaço dos caminhos. Tá? Mais ainda, a topologia compacta aberta, por definição, é a topologia gerada por esses conjuntos. Ou seja, é a menor topologia que contém todos esses conjuntos. Topologia gerada por esses conjuntos. Eu reconheço que é uma definição abstrata, tá? Sempre que você diz a topologia é a topologia gerada por... Tudo bem, existe um lema que diz que, dado qualquer
família de conjuntos, existe uma menor topologia que contém esses conjuntos, e essa topologia nós chamamos de gerada. Mas essa definição não é muito explícita, não dá muito ideia de, bom, quem que está nessa topologia? Quais são os abertos todos? Como é que a gente entende esses abertos? Tá? É uma definição que resolve o problema do ponto de vista de quem está apresentando, porque ela ficou bem caracterizada, é a menor topologia que contém todos esses A's. No entanto, ela não é muito explícita, e por isso que eu fiz questão de fazer essa observação aqui, para que vocês entendam que é esse tipo de condição que a gente está querendo colocar, mas em geral, para espaços topológicos que não são espaços métricos, isso aqui não faz muito sentido. Tá bom? A topologia compacta aberta não foi inventada especificamente para isso aqui, ela aparece em vários outros contextos de topologia, exatamente por essa razão, que é a maneira de traduzir para espaços topológicos em geral a ideia de convergência uniforme, a ideia de proximidade uniforme de caminhos. Tá? Uma observaçãozinha técnica que também não vou provar é que se no lugar de considerar todos os abertos possíveis aqui, esses abertos do 1 ou n de x, se você se restringir apenas a abertos numa certa base da topologia de x, então isso não muda a topologia compacta aberta. Tá? Se você fixar uma base de abertos de x, e aí tomar os A's, em que o 1 e o n estão todos nessa base de abertos do x, a topologia que você define dessa forma é exatamente a mesma. Você obtém um conjunto menor de A's, evidentemente, mas esse conjunto menor de A's gera a mesma topologia que o conjuntão todo. Tá? Então, essa página aqui é para explicar direito o que é que eu quero dizer com caminhos próximos. Quer dizer que eu vou enunciar afirmações tomando como topologia no espaço dos caminhos essa topologia compacta aberta. Tá? E a proposição para a qual a gente vai apontar é essa aqui, que caminhos próximos têm levantamentos próximos, se nós escolhermos pontos iniciais para levantamentos também próximos. Então, exatamente essa proposição que está aqui. Se você tem um homeomorfismo local entre dois espaços x e y, tá? Essa hipótese é que você tem um homeomorfismo local entre espaços x e y, e nós vamos fazer o seguinte, vamos considerar qualquer dupla formada da seguinte forma. Vamos considerar uma aplicação, um caminho, então, definido no intervalo, digamos, 0, 1, caminho A em Y, tá bom? E vamos considerar um ponto X, aqui em cima, com a propriedade que ele é enviado pela F no ponto inicial do caminho, no A de 0. A gente vai considerar duplas formadas por esse tipo de estrutura. Um caminho, A, e um ponto X, com a condição de que a imagem do X, então, tal que, a imagem do X pela F é o ponto inicial do caminho A. Bom? E a uma dupla como essa, a gente vai associar o levantamento, atil, do caminho A partir do ponto X. Tá? Então, aqui temos essa proposição demora um pouquinho para ler, porque o enunciado é longo, porque ela contém uma definição. A definição é desse conjunto ômega de F. O ômega de F é o conjunto das duplas dos pares AX,
onde o A é um caminho em Y, tal como eu desenhei, e o X é um ponto em X, cuja imagem é o A de 0. Os dados do problema são esses aí. É o A e é o ponto X escolhido na fibra do ponto inicial do A de 0. O ômega de F é o conjunto de todas essas duplas. E a gente vai supor que o X, que o F é um homeomorfismo local com a propriedade do levantamento único de caminhos. Tá? Então, pela proposição, pela definição do que isso significa, existe um único levantamento ATIL, existe um único ATIL, que é levantamento do A com ponto inicial X. Esse ATIL é único. E o que nos diz, por hipótese, o que significa a propriedade do levantamento único de caminhos? O que diz essa proposição que está na tela? Que a aplicação, ela nos diz que a aplicação que a cada AX associa ao respectivo levantamento, essa aplicação chamada L de levantamento, é uma aplicação que vai do conjunto das duplas ômega de F no conjunto dos caminhos em X. Essa aplicação é contínua. Essa aplicação é contínua. O que significa que qualquer aberto aqui, a respectiva pré-imagem é um aberto aqui. E isso faz sentido porque a gente já introduziu, a gente já escolheu uma topologia aqui e também resulta numa topologia aqui, a saber, topologia compacta aberta. Tá bom? Essa é o que diz essa proposição, essa aplicação, que se você supõe que F tem a propriedade do levantamento único de caminhos, então a aplicação que associa a cada dupla AX o levantamento de A com ponto inicial X é uma aplicação contínua relativamente a essa topologia. Tá bom? Então, provavelmente o que a gente vai fazer daqui até o final da aula é a prova dessa proposição, tá? A prova da continuidade. O que a gente tem que fazer? Tá? A prova vai se estender ao longo de 3 ou 4 páginas, então eu tenho aqui a dificuldade de ajudar vocês a não perderem de vista o que a gente está fazendo. Para ter uma ideia, ao mesmo tempo que a gente vê as árvores da demonstração, não esquecer a floresta como um todo, tá? Estratégia. A gente vai querer mostrar, temos uma aplicação, essa aplicação L, tá? O que significa continuidade? Se eu pegar uma vizinhança do resultado, se eu pegar uma vizinhança do levantamento, qualquer, existe uma vizinhança da dupla AX que é enviada pela aplicação L dentro da vizinhança do ATIL, tá? É isso que significa dizer que a aplicação L é contínua. Que eu posso escolher uma vizinhança do ATIL, formada, portanto, por caminhos que eu considero próximos do ATIL, e então, se eu considerar um caminho A, um caminho próximo do A, e considerar um X, um ponto inicial próximo do X, qualquer levantamento que eu faça com esses dados vai realmente ficar perto do ATIL, vai realmente ficar dentro dessa vizinhança, tá? Continuidade significa sempre isso. Dada uma vizinhança do resultado, existe uma vizinhança dos dados que é enviada dentro dessa vizinhança fixada do resultado, tá bom? Tentem, por favor, manter isso em mente, porque senão a prova vai ficar meio confusa, ela é inevitavelmente técnica, ela vai envolver o conceito, a definição da topologia compacta aberta, então, enfim, temos que manter isso em mente. Então, primeira coisa, como F é um homeomorfismo local, existe uma base de abertos do X formada por abertos restritos aos quais a F é um homeomorfismo, tá? E eu vou trabalhar só com esses abertos, tá? Tenho X, tenho Y, F. Então, por ela ser um homeomorfismo local, existe uma base formada por abertos do X, por abertos U, tá?
que são enviados homeomorficamente sobre abertos do Y. Tipicamente, eu vou chamar os abertos do X de U e os abertos do Y de V. Tá? Nós vamos trabalhar só com abertos dessa base. Base significa que esses abertos geram a topologia do X, vamos trabalhar só com esses aí. Ou seja, vamos considerar, ao falar da topologia compacta aberta, vamos considerar conjuntos A, T0, T1, Tn, U1, N, em que os U's são abertos de homeomorfismo, tá? São abertos restritos aos quais a F é um homeomorfismo. Então, a gente vai considerar uma vizinhança, né? Considerar uma vizinhança A, T0, T1, Tn, U1, UN, contendo o ATIL, tá? Lembrando que, por definição da topologia compacta aberta, existem vizinhanças dessa forma, né? E é esse tipo de vizinhança que a gente quer tomar para o ATIL. E agora, o trabalho é encontrar uma vizinhança do A e uma vizinhança do ponto inicial X, que tem a garantia de que, ao levantar qualquer elemento dessa vizinhança do A, tomando qualquer elemento dessa vizinhança de X como ponto inicial, o levantamento estará dentro dessa vizinhança aqui, desse AT0, AT1, ATN. Tá? Como é que a gente faz isso? Para cada U desses, para cada UI, a gente chama VI a respectiva imagem. E esse VI é um aberto do Y. É um aberto do Y, porque a aplicação A é aberta. Tá? Então, a gente tomou esse aqui, tomou esse conjunto A, T0, T1, Tn, U1, UN, vizinhança do ATIL, contendo o ATIL, né, um aberto contendo o ATIL. A gente agora considera as imagens desses UIs, são abertos VIs em Y, e considera o conjunto A, T0, T1, Tn, V1, Vn. Observem que é a mesma definição de antes, só que da topologia compacto aberta, só que agora estamos em Y. Agora estamos cá embaixo, estamos com conjuntos em Y, tá? E esse conjunto contém o A, é uma vizinhança, é um aberto que contém o A, pela definição, quer dizer, qual é a figura aqui? A gente tem o domínio, em cada 0,1, em cada segmentinho TI-1, TI, o ATIL manda esse segmentinho dentro do UI. Essa é a definição da topologia compacta aberta. De dizer que o ATIL está contido é dizer que a imagem do segmentinho pelo ATIL está contida está contida no UI. Se agora você aplicar F, se você compuser com F, você cai para o caminho A, e você tem que a imagem aqui do segmentinho está contida, evidentemente, no VI, tá? Agora a imagem cai embaixo pelo A. Então, o que eu estou fazendo aqui é justificar isso, que o conjunto dos caminhos que tem aquela propriedade, que o segmentinho iésimo é enviado dentro do aberto iésimo, é um aberto desse espaço na topologia compacta aberta e contém o A. O A satisfaz essa condição, tá? O que eu vou tentar mostrar é que, se você considerar qualquer outro caminho nessa vizinhança do A, e qualquer X' que esteja perto do X, a saber que esteja no aberto U1, então o respectivo levantamento, Btil, está na vizinhança dada do ATIL, tá bom? Pausa para respirar. Nós estamos querendo provar que a aplicação ao levantamento é contínua. Isso significa o quê? Que, dado qualquer vizinhança aberta do levantamento ATIL, existe uma vizinhança aberta do caminho A
e existe uma vizinhança aberta do ponto inicial x, tal que, se eu considerar qualquer outro caminho B na vizinhança do A, qualquer outro ponto x' nessa vizinhança do x, e fizer o levantamento, esse levantamento está dentro da vizinhança do artigo que eu considerei, qualquer vizinhança arbitrária. Tá? Então, isso está traduzido nessa afirmação aqui que a gente vai tentar mostrar, que se o B está em A, está na vizinhança do A, escolhida, se o B está na vizinhança escolhida do A, e o x' está na vizinhança escolhida do x, então o levantamento B-til está na vizinhança escolhida do A-til. Tá bom? Isso é uma maneira de escrever em linguagem de espaços topológicos, que para todo epsilon existe um delta, tal que se o argumento da função está delta próximo, então a imagem está epsilon próximo. A gente só não pode usar epsilons e deltas aqui, porque isso é linguagem de espaços métricos, é linguagem de distâncias. No lugar disso, a gente fala com vizinhanças, e então a coisa habitual dos epsilons e deltas é o que está traduzido aqui. Tá bom? Então, eu vou tentar mostrar agora que, dado qualquer caminho B, que também tem a propriedade de que a imagem dele, do segmentinho iésimo, está contida no aberto iésimo, então o respectivo levantamento B-til também tem a propriedade de que a imagem do segmentinho, do iésimo segmento, está contida ainda dentro do iésimo aberto UI lá em cima. Tá bom? Esse é o roteiro. Bom, isso é muito rápido de fazer, de fato. Eu estava temendo que a prova fosse se alongar muito tempo, mas não tem que nos deixar, mas de fato é muito rápido. Porque como é que é feito esse levantamento aí? O levantamento, quando a gente está num domínio em que o F é um homeomorfismo local, não tem muita maneira para fazer o levantamento, só tem uma, de fato. Como a gente está em domínios aqui, esses domínios UIs, em que foram escolhidos de tal modo que F é um homeomorfismo local, só tem uma maneira de fazer o levantamento, que é compor com o inverso desse homeomorfismo. O levantamento consiste em compor o caminho com o F-1 restrito. Tá? Isso vale para o A e vale para qualquer outro caminho B, cuja imagem esteja contida no VI. Tá? Então, é isso que está dito aqui. O B-til, o levantamento restrito ao TI-1 TI, ao iésimo segmento, por falta de escolha, porque não tem opção, o F restrito ao UI inverso, composto com o caminho B restrito ao iésimo segmento. Então, o levantamento é feito aplicando o B e depois invertendo, aplicando a inversa pela F. Tá? Portanto, a imagem do iésimo segmento do levantamento é a imagem pela aplicação inversa da imagem do iésimo segmento pelo B, qual está contido em F inversa do VI, que se chama UI. Tá? Essas duas linhas que estão aqui da prova estão desenhadas na figura acima. Primeira, o levantamento se faz aplicando o B localmente, tá? No segmentinho, no iésimo segmentinho. Você aplica o B e em seguida aplica a inversa da F. A inversa da F, a inversa que nos interessa aqui a inversa essa aplicação, tá? É a inversa dessa aplicação. F é restrita a UI, que vai de UI para VI, tá? Isso é um homeomorfismo por construção, por hipótese, né? E o que a gente faz então para fazer o levantamento, aplicar o B e aplicar a inversa dessa transformação. E aí é óbvio que se o B tem a imagem contida em VI, o levantamento vai ter a imagem contida em UI. Tá bom? E acabou a prova. Tá? A prova acaba aí. Todo o caminho que está suficientemente próximo do A para ter essa propriedade de que a imagem do iésimo segmento está contida no iésimo conjunto VI,
O seu levantamento é construído da mesma forma que o levantamento do A, compondo com a inversa pela F, e, portanto, o levantamento tem ainda a propriedade que a imagem do iésimo segmento está contida no iésimo conjunto U, lá em cima, e, portanto, temos o levantamento betil ainda está naquele conjunto, atil, T0, T1, Tn, U1, Un, ok? Então, quando nós temos uma aplicação F, que é um homeomorfismo local com a propriedade de levantamento de caminhos, do levantamento único de caminhos, nós também temos que esse levantamento varia continuamente com o caminho, depende continuamente do caminho e depende continuamente do ponto inicial, do levantamento, tá bom? Bom, como eu mencionei para vocês, o objetivo de fazermos essa teoria é podermos levantar não só caminhos, mas também homotopias, tá? E essa proposição é o tipo de coisa que a gente está almejando. A hipótese é a mesma, a hipótese é que F é um homeomorfismo local com a propriedade do levantamento único de caminhos, e o que a proposição nos diz é o seguinte: x, y. Com essa hipótese, se nós tivermos dois caminhos, dois caminhos A e B, então caminhos aqui no espaço Y, com o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, y0, y1, tá? Então, o A é um caminho assim, B é um caminho assim. Se nós tivermos dois caminhos no espaço Y, que tem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, e além do mais são homotópicos, tá? Se eu agora escolher qualquer ponto lá em cima, qualquer ponto x0, que está na fibra do y0, e eu levantar o atil e o betil a partir desse ponto, então isso aqui seria o levantamento do A, e isso aqui é o levantamento do B. Tá? O que a proposição diz é que é o seguinte, que esses dois levantamentos, que têm o mesmo ponto inicial, também têm o mesmo ponto final. Tá? Então, para eu completar a figura de direito, eu tenho que fazê-los terminar no mesmo ponto. Ok? Então, F é uma aplicação, é um homeomorfismo local com a propriedade de levantamento de caminhos. Eu considero dois caminhos embaixo, que têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, em Y, e que, além do mais, são homotópicos. Então, ao levantá-los, a partir do mesmo ponto inicial x0, os dois levantamentos, isso é um pouco miraculoso, se vocês pararem para pensar. Você levanta um, vai levantando aos pouquinhos, aí o outro caminho vai por outro lado e vai levantando aos pouquinhos, e resulta que eles convergem, que eles se encontram no ponto de chegada. Tem que se encontrar no ponto de chegada x1, tá? E, além disso, eles são homotópicos também. Então, como eu anunciei, nós dessa forma conseguimos levantar a homotopia. Caminhos que embaixo são homotópicos, lá em cima são homotópicos também.
por esse levantamento. Está claro o enunciado? Isso vai nos permitir, então, passar de um espaço para o outro, passar, inclusive, com classe de homotopia de um espaço para o outro. De novo, esse é um enunciado que a gente, se não foi explicitamente, pelo menos implicitamente, provou no caso particular do círculo e do levantamento para a reta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar nessa transparência aqui, vou só explicar como é que a gente vai começar a prova dessa proposição, mas vou deixar a prova propriamente dita para amanhã. E termino só com essa transparência aqui. Nós vamos trabalhar com dois caminhos na base, em Y, que são homotópicos. Vamos querer pegar uma homotopia entre eles e levantá-la de alguma forma do espaço Y para o espaço X. E aqui vale a pena observar que uma homotopia, que é uma aplicação definida no produto, né, se você tem uma homotopia entre dois caminhos, A e B, digamos, de Z para Y, é uma aplicação como essa aqui, e ela pode ser pensada de duas maneiras, de dois ângulos duais. Está perguntando se implica que X e Y têm o mesmo tipo de homotopia. Não. Não, Noemi, nem mesmo grupos fundamentais isomórficos. Veja, por exemplo, o X poderia ser a reta. Tá? Pensa no exemplo em que o X é a reta, o saca-rolhas. Difícil desenhar o saca-rolhas assim de improviso. Tá? Pensa no caso em que o X é a reta, e o F é aquela aplicação que leva no círculo, tá? Se você pegar dois caminhos homotópicos no círculo, levantar para um mesmo ponto na reta, a conclusão da proposição vai se aplicar. Tá? Você pega dois caminhos aqui, levanta para um mesmo ponto, a proposição vai se aplicar. Os dois, se você levanta com o mesmo ponto inicial, os levantamentos vão terminar com o mesmo ponto final. Como é que eu sei isso? Bom, no caso da reta, do círculo e da reta, a gente já comentava assim, pega dois caminhos no círculo, eles são homotópicos se somente se tem o mesmo grau, dão o mesmo número de voltas. Quando eu levanto, os levantamentos não são necessariamente caminhos fechados, mas a distância entre o ponto inicial e o ponto final só depende do grau. Aliás, a gente definiu o grau a partir daí. Então, se os pontos iniciais dos dois levantamentos são iguais, os pontos finais também são iguais. Tá bom? Mas a reta e o S1 não tem nenhuma relação, não tem grupo fundamental. A reta tem grupo fundamental trivial, o S1 tem grupo fundamental Z. Tá? Então, isso não nos diz muita coisa sobre a relação. Eu estou envergonhado desse saca-rolhas aqui, eu acho que consigo fazer melhor. Ficou melhor agora. Não dá nenhuma relação entre os grupos fundamentais de um e de outro, tá bom? Então, só para encerrarmos por hoje, eu quero fazer essa última observação. Uma homotopia é uma aplicação como essa, definida formalmente desse jeito, e ela pode ser pensada de duas maneiras duais também. Ela pode ser pensada como um caminho, que a cada T associa essa H.T, pensada assim, é um caminho no conjunto das aplicações contínuas de Z em Y. E foi assim que a gente pensou inicialmente. Uma homotopia é uma maneira de ir da aplicação A, deixa eu mudar a letra aqui para não... de ir da aplicação F para a aplicação G. A homotopia é uma maneira de deformar a F até chegar na G, então é um caminho no mundo das aplicações contínuas de Z em Y. Caminho esse que começa na F e termina na G. Tá? Mas para nós vai ser útil pensar de maneira dual. Pensar como uma aplicação que vai de Z para caminhos em Y, em vez de usar essa
definição parcial usando essa. Então, é uma aplicação do Z no conjunto dos caminhos em Y, que são o quê? Para cada... Você tem o Z, seu espaço Z, tem o espaço Y, tem as duas aplicações F e G, tá? E para cada ponto Z, você tem o caminho que vai desde o F de Z até o G de Z, tá? É esse caminho aqui que eu estou chamando HZ. Dado cada ponto do espaço Z, você vê como é que a homotopia mexe esse ponto para ir do F de Z até o G de Z. Então, a gente vai pensar numa homotopia agora, vai ser interessante pensar desse ponto de vista. Uma homotopia também pode ser entendida como uma aplicação do espaço Z no conjunto dos caminhos, que a cada ponto Zzinho associa esse caminho aí. Tá? E a nossa primeiro fato técnico a ser provado no próximo amanhã é que a aplicação Hzão é contínua somente se essa aplicação Hzinho é contínua. E vai ser o fato técnico que nos permite passar, então, homotopia da base Y para a base, para o espaço X. Bom, mas eu acho que por hoje chega de fatos técnicos, a gente para por aqui. Havendo mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tá bom. Não havendo, então, a gente vai encerrar por aqui e nos vemos amanhã de novo no mesmo horário. Boa tarde para vocês. Bom dia. Tem uma pergunta do João Pedro. Como se define a topologia em C de ZY? Você tem toda a razão, eu não defini, João Pedro tem toda a razão, eu não defini a topologia compacta aberta em geral, só no caso de caminhos. No espaço de caminhos, a definição é geral. Amanhã na aula eu faço eu apresento essa definição. Tá bom? Mas a definição é essencialmente, formalmente, semelhante à da definição para espaços de caminhos. Tá bom? Fico devendo, então, para amanhã. O Arthur está perguntando a prova a prova dos mestrandos até que ponto vai. A resposta é, todas as minhas provas, a matéria é tudo que tiver sido usado até a véspera da prova. Inclusive o conteúdo desta semana agora. Bom, mais alguma pergunta? Tá bom, gente. Então, boa tarde para todo mundo e a gente se vê amanhã. Eu paro de gravar agora.